O brasileiro tem um talento especial. Um talento que, se fosse exportado, seria commodities. Transformar problema estrutural em frase motivacional. Em sabedoria popular. Em consolo barato. Tudo soa bonito, confortável, quase poético. Mas existe uma pergunta que raramente é feita. Essas frases ajudam ou só anestesiam? Talvez o problema não seja a pobreza em si ser romantizada. Talvez seja o sofrimento sendo tratado como virtude. Vamos direto ao ponto. Existe uma diferença abissal entre valorizar a simplicidade e romantizar a escassez. A simplicidade é escolha, a pobreza, não. Mas no Brasil, muitas vezes, a falta vira identidade moral. Quem sofre, aprende. Quem passa necessidade, fica forte. Quem reclama, é ingrato. Como se dificuldade fosse um rito de passagem obrigatório. Como se desejar conforto fosse sinal de fraqueza ou ganância. Dinheiro não traz felicidade. Essa é uma das mais repetidas e uma das mais mal interpretadas. Dinheiro não garante felicidade. Verdade. Mas a falta dele garante insegurança, estresse e medo constante. Dinheiro não compra amor, mas paga aluguel, comida, transporte, remédio, tempo. E tempo, curiosamente, é uma das maiores fontes de bem-estar. Ninguém fica mais feliz passando necessidade. No máximo, aprende a sobreviver. No Brasil, sofrer virou quase um currículo informal. Quem aguenta tudo é visto como forte. Quem pede ajuda é visto como fraco. Quem quer mais é visto como ingrato. Isso cria uma cultura perigosa. A ideia de que sofrer é sinal de caráter. Mas sofrimento não educa, não eleva, não dignifica. Ele só cansa. O brasileiro médio é frequentemente comparado ao cachorro caramelo. Se adapta a tudo, resiste a tudo, sobrevive a tudo. Mas o ponto raramente é discutido com honestidade. O cachorro caramelo não escolheu viver no improviso. Ele apenas aprendeu porque não teve alternativa. E transformar essa adaptação em símbolo nacional pode soar bonito, mas também pode funcionar como anestesia social. A gente elogia a resistência para não precisar discutir o porquê de tanta resistência ser necessária. Aqui eu preciso assumir uma posição pessoal. Eu nunca entendi por que no Brasil, uma pessoa que diz que quer sair da pobreza é rapidamente rotulada como desumilde. Mesmo quando essa pessoa está em uma situação claramente difícil. Mesmo quando não há ostentação, nem desprezo, nem superioridade. O simples desejo de melhorar já é tratado como arrogância. Curiosamente, não se chama isso de ambição saudável, nem de força de vontade, nem de lucidez. Chama-se desumildade. É como se houvesse uma expectativa silenciosa. Sofrer em silêncio é virtude. Querer mudar é desvio de caráter. Quando a pobreza é romantizada, alguém sempre ganha. O Estado ganha, porque deixa de ser cobrado. A estrutura ganha, porque permanece intacta. O discurso ganha, porque substitui ação. Se o pobre é rico em valores, então não precisa de política pública.
Se a dificuldade ensina, então não precisa ser combatida. A miséria vira discurso. E o problema real continua lá. Outro efeito disso tudo é a culpa. Se a pessoa continua pobre, a culpa é dela. Não se esforçou, não correu atrás, não teve fé. A desigualdade some da conversa. A estrutura vira detalhe. Tudo vira mérito individual. É mais confortável culpar o indivíduo do que questionar o sistema. A cultura brasileira ajudou a construir isso. Música, novelas, frases de efeito, memes. A dor vira estética. A luta vira narrativa bonita. Mas ninguém romantiza boleto pago. Ninguém faz poesia sobre geladeira cheia. Porque conforto não rende história emocionante, rende paz. E paz, curiosamente, não viraliza tanto quanto o sofrimento. Existe uma confusão constante entre humildade e escassez, simplicidade e pobreza, resiliência e abandono. Valorizar quem veio de baixo não significa aceitar que continue lá. Respeitar quem sofre não significa normalizar o sofrimento. A senhora sente que dentro aqui da favela, da comunidade, está piorando? Com certeza. O que a senhora observa aqui? O que a senhora vê? Que situação a senhora vê aqui? Eu vejo tristeza, né, Cabrinho? Talvez o brasileiro não romantize a pobreza por maldade. Talvez romantize por sobrevivência emocional. Porque admitir que a pobreza dói, e dói muito, exigiria mais do que empatia. Exigiria mudança. Exigiria cobrança. Exigiria olhar para estruturas que sempre preferimos ignorar. É mais confortável transformar a dor em virtude do que admitir que ela é injusta, evitável e mantida por escolhas que têm nome, endereço e poder. Enquanto o sofrimento for tratado como mérito, a pobreza continua sendo um problema, mas nunca a prioridade. Se esse vídeo te incomodou, ótimo! Incômodo também é um tipo de consciência. Se isso fez sentido para você, deixa o like. Se inscreve no canal para continuar esse tipo de conversa que não cabe em frase pronta, nem em legenda motivacional. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Brasil romantiza a pobreza ou só aprendeu a conviver com ela? Porque mudar daria trabalho demais.